Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, mostra-nos tua face santa, e seremos todos salvos. Como fazer o casamento na igreja doméstica? Eu sou a professora Milene e você está no canal da Família Sagrada Face. Muito bem-vindos todos, e esse é um assunto assim muito importante, né? Nós, assim, no programa passado mostramos o nosso primeiro casamento realizado na igreja doméstica, lá no eremitério da irmã Catarina, no Nordeste. E aí muitas pessoas estão escrevendo pra gente, querendo saber mais, não é? Então aí a gente preparou esse vídeo para vocês, né? De como fazer o casamento na igreja doméstica. Então, pessoal, tem assim alguns passos importantes para ser seguido, porque nós não devemos esquecer que a igreja doméstica é a representante da verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Então, nós vamos seguir assim, passo a passo, dentro do que a Igreja permite, tá certo, pessoal? É importante. Agora, como fazer o casamento na Igreja Doméstica? A primeira coisa, é claro, é ter um manual da Igreja Doméstica, onde tem assim, o passo a passo da celebração, né? Do casamento dentro da igreja doméstica, certo? A segunda coisa é preparar os noivos, pessoal, para que as pessoas não caiam de paraquedas, como acontece na igreja falsa. O pessoal assim simplesmente resolve se casar, achou bonito, vai lá, flores, sabe, fotógrafo, né, videomaker, e pronto, tá casando. Na igreja doméstica não é assim, tem que haver uma preparação dos noivos, porque na nossa igreja, pessoal, o que se celebra é o sacramento do casamento, do matrimônio. Então essas duas pessoas se apresentam diante do Senhor, para que o Senhor abençoe essa união. Então aquela pessoa que buscar a igreja doméstica, querendo ter um casamento de novela, de cinema, etc., está na igreja errada, procurou a igreja errada. O lugar dela é a igreja bergoliana, tá certo? Porque na igreja bergoliana é que não tem preocupação nenhuma com o sacramento e só com a aparência, tá certo, pessoal? E para preparar os noivos, uma boa coisa é ter esse livro aqui, pessoal, Catecismo do Matrimônio. Muito importante. E esse livro aqui tem na livraria do professor Emílio. Então vai ser assim, tranquilo. Tanto você que vai estar conduzindo o casamento, pode estar lendo e preparando os noivos, como os próprios noivos podem adquirir o livro. Eles se preparam, tá certo? E aí, se eles se prepararem, eles lerem o livro sozinho, o que você vai fazer? Você vai fazer uma, como a gente falava antigamente, uma sabatina, né? Você vai reunir os dois e vai fazer várias perguntas para ver se eles realmente leram, se realmente se prepararam e se realmente estão preparados para dar esse passo diante do nosso Deus. Tá certo, gente? Agora, os links do Manual da Igreja Doméstica e do livro de preparação para os noivos estão aqui embaixo, não é? Assim, logo aqui embaixo do vídeo, e aí você vai poder, então, acessar esse material. Agora, uma outra coisa que é importante é a parte burocrática, gente, mas a igreja, ela sempre zelou, não é? Assim, por detalhes importantes. Uma coisa, assim, basiquinha, é você ter um caderno de capa dura, que tem maior durabilidade, para quê? Para você marcar os dados do noivo, os dados da noiva, não é? Você vai registrar o dia do casamento, quem são os noivos, quem são os padrinhos, não é? Aí, endereço, os documentos, RG, SIC, né, dos padrinhos, madrinhas, dos noivos, tudo, sim, registrado, porque esse casamento é válido na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você precisa ter um registro, não é, desse evento. Verifique, importante, se os noivos e os padrinhos são batizados na Igreja Católica Apostólica
Romana. Isso é importante, pessoal, porque senão, assim, o catecismo do Papa Pio X, ele é muito claro, ele proíbe o casamento de pessoas de religiões diferentes e casamento de pessoas que não sejam da fé, que não sejam católicos praticantes. Isso é uma responsabilidade nossa muito grande, não é? Porque quem dá o sacramento é o nosso próprio Deus. Pessoas que não tenham essas condições básicas, ser católico praticante, tanto os noivos quanto os padrinhos e madrinhas, ele não vai receber o sacramento. É importante essa assim, orientação para as pessoas que forem procurar vocês, né, para que saiam assim dessa condição de pecado que muitos foram reduzidos com o fechamento da igreja falsa, não é? Verifique, importante, se um deles já se casou na igreja antes. Por quê? Porque se um deles já foi casado na igreja, será preciso documento de nulidade do casamento expedido pela igreja. Tá certo, pessoal? Na igreja doméstica o procedimento é o mesmo. Porque uma pessoa que se casou na igreja católica, ele não pode se casar de novo, a menos que ele tenha um documento que comprove essa nulidade do casamento, tá certo? É importante isso. Então, as pessoas que eventualmente foram casadas, né, na igreja, tá certo? Sem esse documento não vai poder celebrar o casamento na igreja doméstica. Isso é preciso, assim, bastante rigor, pessoal. Ah, mas é meu amigo. Ah, é meu conhecido. Ah, é meu compadre. Não. A Igreja Católica é rigorosa. Nós estamos aqui representando a Igreja verdadeira, certo? Verifique se os dois já fizeram a primeira comunhão. Se um dos noivos ainda não fez, será necessário se preparar para comungar no dia do casamento, né? Pode comungar no próprio dia do casamento, não é? Então, essa pessoa, ela vai se preparar para o casamento propriamente dito e também vai se preparar para receber a primeira comunhão. Para isso, né, o noivo ou a noiva, né, precisará ler o livro Segundo o Catecismo da Doutrina Cristã para se preparar. É um livro assim bem fácil, né? Bem assim objetivo, e vocês encontram também na livraria do professor Emílio, e o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É preciso, pessoal, que você explique para os noivos, é importante isso, que na igreja doméstica não tem casamento de novela. A pessoa que quer se casar na igreja doméstica, ela está procurando o sacramento, ela está procurando a bênção de Deus para aquele relacionamento matrimonial. Casamento de novela é aquele que vocês já estão assim cansados de ver na igreja falsa, gente. É aquele sim que tem aqueles vestidos, né, maravilhosos, imorais, indecentes, né? Aquele assim, um monte de flores, a música do filme tal, não é? Assim, padrinhos e madrinhas vestidos como se estivesse indo para um baile, não é? Isso não é a igreja verdadeira. Esse tipo de coisa na igreja verdadeira não existe. A pessoa busca o sacramento. As pessoas que procuram casamento de novela, elas buscam o show, certo? O álbum de fotos, né? Como até recentemente o professor Emílio tinha, no encontro com Jesus citado, um exemplo desse, né? E eu vou colocar de novo aqui para vocês terem uma ideia da gravidade desses casamentos. São todos falsos esses casamentos, eles não estão recebendo a bênção de Deus, né? Exemplo, justamente eu estava na cabeleireira, né? Quando eu morava lá em Taubaté, eu só corto cabelo, sabe, pessoal? Não tenho paciência para ficar fazendo muita coisa assim no cabelo. Eu vou e corto cabelo. E um dia, assim, todos nós cortávamos o cabelo na mesma cabeleireira, né? Muito eficiente ela. Então, eu, o professor Emílio, as crianças, né? E um dia, a gente esperando ali para cortar o cabelo, tinha uma moça que estava fazendo esses trecos que fazem no cabelo, né? Aí, estava ali um tempão, e a pessoa, né? A
a Tina, nossa cabeleireira, né, estava ali, assim, fazendo o trabalho dela, e a pessoa contando empolgada sobre o casamento dela, e ela tinha levado o álbum de casamento com umas fotos maravilhosas, e ela falando que tinha videomaker, estava tudo decorado maravilhosamente, era assim, na igreja mais bonita de Taubaté, que é o Santuário de Santa Terezinha, né, que é em estilo neogótico. Muita gente procura se casar aí nessa igreja, e ela também, né? E aquele álbum com aquelas fotos maravilhosas, ela estava encantada. Ela estava falando que o casamento dela foi maravilhoso, uma música maravilhosa, os músicos eram, nossa, ela descrevia. E aí, então, eu perguntei assim, nossa, que legal, e há quanto tempo você está casada? Resposta da pessoa: imagina, eu me separei alguns meses depois, credo, Deus me livre, mas o casamento foi tão maravilhoso, e ela continuou falando do casamento maravilhoso. Vocês percebem a gravidade? Essa pessoa, ela foi para ter o álbum, ela não foi se casar para pedir a bênção do Senhor para aquele relacionamento. E a igreja verdadeira, gente, ela é completamente o contrário, não é? É completamente o contrário. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande. Então, as pessoas vão se apresentar diante de Deus de forma simples. E aí, então, não é? Para esse evento, é importante, eu estou gastando um tempinho para falar isso para vocês, porque ficou uma coisa louca. E eu vou dizer para vocês que procuraram a gente também aqui, queriam casar aqui na capela da Sagrada Face, certo? E a moça nem católica tinha, foi batizada na igreja católica, mas só Deus sabe o que ela é. E ela estava querendo um casamento de princesa, até com coroa, porque tá na moda. Essa gente entra na internet e estão vendendo coisas para a pessoa casar como se fosse princesa de desenho da Disney, né? Assim, e a pessoa adulta não tem qualquer senso, noção de realidade, tá certo? Óbvio que a gente jamais vai celebrar um casamento com pessoas assim, que não tem qualquer noção da vivência religiosa e da responsabilidade do casamento, tá certo, pessoal? E justamente por isso é importante vocês fazerem esse esclarecimento, para ninguém procurar vocês iludido, certo? Agora, antes do casamento, né, visto, verificado tudo isso, não é, já os noivos se prepararam, não é, você já explicou, então o pessoal tá, não, nós queremos mesmo receber o sacramento. Então, antes do casamento, será preciso fazer a confissão espiritual, tanto os noivos como os padrinhos e madrinhas, e é você, claro, que vai conduzir a cerimônia, né? Também no manual da Igreja Doméstica, né, tem todo o roteiro da confissão espiritual. Assim, pessoal, importante. Como você vai preparar a sua igreja doméstica para essa celebração, né? Você vai conduzir, não é? De maneira simples, pessoal. Simples, porque o nosso Deus, ele quer simplicidade e sinceridade, né? Ele quer um coração totalmente voltado para ele. Então, prepare a sua igreja doméstica com simplicidade para esse casamento. O quadro da Sagrada Face, não é? Abençoado, uma ou duas velas no altar, uma imagem de Nossa Senhora e um pequeno arranjo de flores é mais que suficiente, pessoal. Eu quero, assim, orientar vocês que o arranjo de flores, pessoal, é assim, é arranjo de flores mesmo. Não coloquem vaso com planta no altar, por favor. Eu preciso dizer isso para vocês. Vaso com planta, vaso com terra e planta, não coloquem no altar, porque vaso com planta é utilizado pela igreja falsa como símbolo da deusa terra, da Pachamama, por favor. Agora, um arranjo de flores simples vai ficar maravilhoso, né? E o Senhor vai, assim, ficar muito satisfeito. Então, pessoal, agora, o roteiro detalhado para a celebração do casamento está aqui no Manual da Igreja Doméstica. E logo depois, né, antes da bênção final, também aqui no Manual da Igreja Doméstica, está o roteiro da comunhão espiritual, tá certo? Então, celebra o casamento, logo depois a comunhão espiritual e aí a bênção final. E o Senhor vai encher de bênçãos o casal que procurar a sua igreja doméstica
E vai encher de bênçãos você também, que está sendo ministra, apóstolo da Igreja Verdadeira de Cristo. É isso aí. Fiquem com Deus. Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, mostra-nos tua face santa, e seremos todos salvos.